Eu nasci aqui nesse pé de serra, esse povoadozinho chamado Jacuba, criado pelo meu pai, que mudou para aqui em 1939. Daqui nasceram 18 filhos, em uma ninhada grande. Eles conseguiram criar 15 filhos, família pobre, humilde, mais uma família assim, de pessoas que lutam, que não deixam a peteca cair, não tem medo do trabalho, uma pessoa que procura ser uma família que não é só eu, isso é da minha família. A gente procura ser amigo, procura ajudar, procura ouvir as pessoas e tentar ajudar no que for possível. É de uma família também que tem uma fé muito grande no Espírito Santo, e a gente diz com honra e orgulho do poder e da as bênçãos que o Espírito Santo tem gerado e proporcionado em nossa vida. Eu sou daqui mesmo, cresci vendo meu tio tocar tambor, cantar, dançar, e é uma coisa que me encanta. Eu não sei dançar forró, não sei dançar nada, mas agora tocou o tambor da Xuxa, a nega tá assanhada. Muito bom. E vindo dessa questão, a senhora é muito conhecida também pelas plantas medicinais e os benzimentos, né? Acho que hoje, quando falo do nome da senhora, pelo menos na mídia, né, o que está marcado é essa tradição de raízes, né, de trabalhar com plantas e tudo mais. E aí, de onde vem isso? Com quem que a senhora aprendeu? Bom, aqui foi conhecido, a gente preservou muita coisa, porque aqui era conhecido assim, onde o Judas perdeu as botas, porque a gente não tinha médico, não tinha nada. E tinha aquela tradição que veio dos escravos, dos índios, que se curava com as plantas. E eu fui crescida nesse meio. E como sou um bicho muito curioso, eu pegava e até hoje eu tenho esse, eu não sei se é defeito ou é mania. Eu pego uma folha, cheiro ela, e aí eu já começo a imaginar para que ela serve. E o que eu acho interessante é que um fato curioso que eu não comento muito, desde que eu era criança, quando tem uma doença assim meio complicada, eu sonho com uma senhora, uma velhinha, que vem com uma cuia com as folhas ou raízes ou flores ou fruta de determinadas plantas, e no sonho ela me ensina como fazer o remédio. E é a minha paixão. Eu comecei a escrever ainda na década de 80, escrevia alguma coisa e guardava, deixava para lá. E um dia, fuçando uns cadernos antigos meus, achei. E tive o privilégio de conhecer a Lil Moreira, que é do Ninho Cultural, ela e o Osmar, que me incentivou a participar com um projeto no primeiro Aldir Blanc, né? E daí nasceu esse livro. Nasceu um livro onde eu passo um pouco do conhecimento. Muita gente vai falar, ai, modéstia à parte, eu conheço. Eu não tenho modéstia. Se eu conheço, eu conheço. Se eu não conheço, eu não tenho por que te enganar. E eu conheço um bocado, graças a Deus. E essa paixão vem da minha infância toda, minha vida toda, onde eu curo pessoas e curo animais também. Curo plantas, que uma planta tem o poder de curar a outra. Através de um suco, de um chá que você faz e molha aquela planta. Uma planta tem o poder de curar a outra. Ela cura pessoas, cura animais, cura as irmãs delas. Sim, sim. É uma inspiração que vem. É uma intuição. Uma intuição. Você sente que vai dar certo e daí você faz e dá. Entendi. E com isso eu já consegui descobrir o remédio para vários tipos de doença. Através disso. Muito bom. E existe alguma planta ou erva que tem, assim, um significado especial para a senhora? Uma que a senhora usa para muita coisa, assim, que a senhora gosta mais? Ou que a senhora tem aqui, que a senhora faz questão de cultivar?
Eu não tenho aqui no meu quintal, porque sou à toa que eu devia ter plantado. Mas uma planta que ela faz é muito importante. Ela é de quintal, que é a laranja da terra. Ninguém imagina o poder dela. Uhum. Para anemia, para garganta, para tosse, para gripe, para dor no corpo e por aí vai. Uhum. E nessa história eu já gostava dela e eu me apaixonei mais por ela. Quando o meu neto Luiz Fernando, ele entrou numa depressão profunda e quando fomos para o pau com ele, descobrimos que ele não tinha sangue, ele tinha 1% de sangue no corpo. Meu Deus. Aí entra aquela história da senhorinha que eu vejo. Uhum. Ela apareceu para mim com uma cuia onde tinha 9 laranjas, um pedaço de rapadura, tinha umas beterraba, tinha casca de aroeira Uhum. e casca de faveira. E ela mandou que eu fizesse, fervesse todo aquilo até a laranja estar desmanchando. Daí eu coava e colocava rapadura e fazia um melado. E lá no hospital o médico falou que ele ia passar a vida fazendo transfusão e tomando ácido fólico. E eu disse que em nome do Espírito Santo ao qual eu sirvo, ele ia fazer aquela transfusão e ia tomar o ácido fólico no hospital. E eu deixei minha filha lá com ele e vim embora. E quando eu cheguei da noite, eu sonhei com ela me ensinando. E eu fiz. E hoje ele está aí, vai fazer 30 anos. Graças a Deus, super sadio. Que bom, que bom. Um verdadeiro milagre, né? Sim. Muito bom. A senhora também é muito conhecida pelas benzeções, né? Como benzedeira. Como é que surgiu essa questão de benzer, né? De ver de alguém, alguém ensinou para a senhora ou a senhora... A minha tia, cunhada da minha mãe, ela era benzedeira. Hum. E eu, muito moleca, às vezes aqui tem uma oração que a gente faz, fulano está com a arca caída, está tossindo muito, está sentindo dor aqui. A gente faz essa oração e a pessoa melhora. E ela ia me benzer. E aí, quando ela começava falando baixinho, eu, não, titia, fala alto, que eu não sei se a senhora está fazendo macumba para mim. Feitiço. E ela ria. Você me respeita, menina. Mas acabava me ensinando. Uhum. Eu vi hoje, se contar, as pessoas dizem que é mentira. Mas eu vi, eu tinha um tio, irmão do meu pai, que caía coisa no olho da gente. Ele vinha com uma faca, benzia e tirava com a ponta da faca. E dor de dente, a pessoa estava com dor de dente, ele botava o dedo em cima, benzia. Quando ele tirava, a pessoa cuspia o dente. Sem mentira nenhuma. Caramba. Aqui tinha coisas assim que até o diabo duvida. Porque Deus não duvidava, porque sabia que acreditava que existia realmente. Então, eu observando, e a partir de 1997, eu comecei a trabalhar com pessoa idosa. E hoje, eles são um xodó comigo. Sim. E eles me ensinam muito, Nossa. tanto com planta como com oração. E tem aquela oração espontânea, que não precisa, não tem fórmula nenhuma. Que vem do coração, né? Que vem do coração, e são palavras de poder que Deus coloca na sua boca. E daí foi dando certo. E hoje, com alegria, eu recebo muita gente, eu benzo muita gente. Bom, maravilha. A senhora também é muito conhecida, apesar de não gostar desses títulos, né? Não gostar, mas é conhecida por ser uma referência de cultura, tradição. E como é que estão... Eu quero entender um pouco sobre como é que está hoje em relação aos jovens, né? Porque a gente tem perdido muito essas questões. O que a senhora tem feito para poder transmitir isso, sabe? De que forma a senhora transmite isso para as pessoas? Através de oficinas, de encontros, palestras, eu vou nas escolas também. E é muito bom isso, mexer com o público jovem,
porque eles são como, sabe aqueles coelhinhos curiosos? Uhum. Você vê aqueles olhinhos ali curiosos que vê o mundo ainda, os Mas, olhos cheios de amor, de magia, uhum. apesar de tanta perversidade, Sim. eles ainda têm um coração bonito, puro. Que bom. E ali é um campo precioso para que a gente Para trabalhe. trabalhar, né? É a terra fértil, É né? a terra. Para plantar a semente. Sim, Que eu acho que a senhora é uma plantadora de semente, né? eu tento. Planta semente. Se ela vai dar fruta ou não, já é outra história, mas a senhora espalha Minha ela parte por eu aí. fiz. É, muito bom. Qual o conselho que a senhora daria para quem quer aprender a benzer, né? Ou como cuidar de planta? Alguém que tem essa vontade, às vezes, quem que ela tem que ir atrás, o que que ela tem que fazer, assim, que a senhora daria, olha, eu tenho esse desejo, eu sei fazer isso aqui, às vezes fica com medo, às vezes acha que não vai dar certo, o que que a senhora teria para dizer para essa pessoa? Primeiro, não ter medo. E tanto numa oração, num remédio, num plantio, o maior ingrediente que você pode usar é o amor. 2 ingredientes imprescindíveis para isso. É o amor e a fé. Então, se você ama de coração mesmo, se você acredita que vai dar certo, você pode ir em frente. Porque às vezes você planta, ela dá um pouco de trabalho, Uhum. mas ali é um teste para a sua persistência. Uhum. É um teste e é assim, a energia que uma planta te dá, você sente assim como se você fosse um herói. Porque às vezes você pega uma mudinha, aquela ali, por exemplo, aquela galinhos ali. Eu ganhei um galinho desse tamanho. Olha como é que ela está ali. É você conversar, é carinho, é amor, é cuidado. O que você doa com amor, o que você doa com seu coração, você recebe multiplicado. Então, assim, não tenha medo. Uhum. É como diz o poema de Cid Moreira, fale a sua verdade mansa e claramente. Mas também você ouve os outros, Uhum. porque você não é aquele que sabe tudo e que não precisa aprender. Ninguém é tão sábio que não precisa aprender e nem tão burro que não pode ensinar alguma coisa. Uhum. Então, o conselho que eu dou, vai em frente, acredita. E eu sempre mando as pessoas, pegue o pincel do tempo e escreva a tua história. Mas escreva com carinho, com gratidão, com fé e, acima de tudo, com amor. Que as coisas acontecem. Amém. Bora falar sobre o livro. Antes de falar sobre o livro, a senhora já tentou ensinar alguém da sua família, alguém da sua família já tem seguido essa raiz, de aprender essa coisa? Não. Tem algum neto, algum filho? Bom, a minha neta falou assim, vó, ela tem 12 anos agora, que é o que eu falei para você, que é o dodói de todo mundo aqui. Vó, me ensina a benzer, me ensina, eu sou cartomante, ela diz, vó, me ensina a botar carta. Aí eu ri, falei, por que tu quer aprender, bicho, carpinteiro? Ela disse, ela ficou me olhando, disse, porque um dia você não vai estar mais aqui. Oh, gente. Ela falou dessa forma. Nossa. E aí encheu o olho d'água e me abraçou. Então, eu gostaria, eu torço para que ela continue pensando assim, porque vai ser uma transmissão do pouco que eu sei. Do pouco que a senhora acha que é pouco. Ai, meu Deus, eu nunca tinha chorado de entrevista, mas enfim, a senhora tá acabando comigo hoje. Ai, Deus, que privilégio poder estar aqui. Vamos falar sobre o livro. Como é que surgiu, né? E aí me conte um pouco da trajetória. Como é que surgiu e o que é que tem nele? Assim, eu escrevia. Tal planta, para quê? Porque às vezes eu poderia esquecer. Essa serve para isso, para isso. Aí embaixo eu colocava na doença de animal,
pode ser usado assim. Uhum. E um dia eu tenho um armário bem antigo mesmo, com os livros antigos, cadernos antigos, e eu fuçando. E fui achando um monte de coisa que eu tinha escrito, Uhum. até já assim, a apresentação, como se eu já estivesse já Uhum. encaminhando um resumo do que é, de como começou o uso de plantas pelos babilônicos, fenícios e egípcios. Tudo isso eu falei Uhum. e eu fiquei, falei, olha, a nega tinha cabeça. E quis o destino me presentear com um casal que hoje eu os considero meus filhos, Uhum. filhos de alma, filhos de coração, que é a Lil Moreira e o Osmar Siqueira, que é o esposo dela. E já vieram com essa conversa, vieram me conhecer e já me incentivar a participar da Aldir Blanc. Uhum. E eu falei sobre o livro, ela disse, então tá aí um motivo da senhora participar. E fui contemplada. E saiu. Deu um bocado de trabalho, tinha hora que eu perdi a paciência e eu falava para a Lil que eu queria desistir. A Lil, em momento nenhum, ela perdeu a paciência comigo, sempre Uhum. foi muito paciente, muito carinhosa. Às vezes ela via que eu estava bravo, que eu queria ir para um lado, ela queria ir para o outro, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Né? Uhum. Aí ela entrava com uma conversa, falava, eu sou apaixonada pelas menininhas dela. E ela deixava eu brincar com as meninas e conversava, e depois ela voltava à mesma tecla. Uhum. Eu só fui e sou intransigente em relação ao nome do livro. Porque o nome do meu livro foi essa senhora que eu sonho com ela que me deu. Uhum. Você não vive nas matas, você não vive no cerrado apanhando planta. Uhum. Então, o nome do livro é A Mata que Cura. E por isso ficou, e na época que foi para escolher o livro, eles queriam manual de plantas medicinais do cerrado, e eu bati o pé. Uhum. E quando é agora que vai ser republicado, veio a mesma conversa, eu nem respondi. Uhum. Eles sabem da minha posição. Uhum. Então eu não vou mudar porque eles decidiram que tem que mudar. Uhum. Não é Ok. manual de plantas medicinais. É o que tá, é o que a senhora recebeu de Sim, inspiração. espiritual. E eu Uhum. acho que o meu livro é algo mais Uhum. de uma forma simples e direta. Eu vou falando essa planta. Tem um documentário. Uhum. Meu documentário foi escolhido com a mostra de cinema do Sesc. Uhum. Já fui o ano passado no lançamento do documentário no cinema sobre as plantas. Uhum. E assim, sou muito gaiata porque uma repórter falou assim: como é que a senhora se sente te vendo na tela do cinema? Eu olhei para o telão, falei, grande. ela, ela não se permite se vai descer. Não, eu, assim, tudo que me acontece, eu sei que tem uma permissão divina. Uhum. Porque sem ele eu não estaria aqui, eu não Uhum. seria nada. Alguém que nasceu no pé da serra, numa cama de reio, que foi criada subindo na serra, apanhando caju, indo para o cerrado apanhar pequi para fazer sabão, indo para o brejo apanhar buriti. E cheguei até aqui. Às vezes eu estou super deprimida e eu penso assim, eu acho que eu quero desistir, para mim chega. De repente eu paro e falo, mas eu não quero ir porque eu acho que chega. Uhum. E acabo continuando. Então, essa história de vaidade, ai, me dá um autógrafo. No dia que eu subi no palco para receber meu reconhecimento de mestre, eu subi pensando, Deus, eu nunca pensei que eu ia chegar até aqui. Foi tanto que na hora que eu recebi o troféu, eu levantei o braço, disse, Deus, isso aqui é para você. Não é meu. É uma A conquista. senhora é um instrumento, né? É uma conquista nossa. Então vem gente, nega, eu vim aqui só te agradecer. Pela oração, pelo remédio. Uhum. Aí eu falo, não, agradeço ao universo. Eu não tenho por que me envaidecer e achar que eu sou a tal. Eu não sou. Uhum. Eu não sou.
E eu peço a Deus que permita que eu continue assim. Uhum. Porque enquanto eu continuar assim, eu sei que eu vou poder continuar escrevendo a minha história, ajudando pessoas, ouvindo, acolhendo mais pessoas, descobrindo mais remédios através das minhas plantas. Uhum. O dia que eu achar que eu sou a tal, o meu aprendizado acabou. Uhum. Vamos falar um pouco agora sobre Tocantins, né? A senhora vive praticamente no berço do Tocantins. Se existe uma manjedoura, se existe alguém que gerou, nós estamos aqui nos berços, É a né? mãe do, é a mãe do Tocantins. A mãe do Tocantins. Cidade mãe. E para a senhora, como é que é ser uma mulher negra, raizeira, bezendeira no Tocantins, assim? Essa é a pergunta. Qual é o... porque a senhora não gosta de se vai descer. Para mim é tranquilo, porque eu não paro para pensar o que os outros estão pensando. Ai, nega metida, nega isso, nega aquilo, lugar de negro não é aqui. Se eu tenho que escrever minha história, deixa eu pau, prego o canivete, eu vou escrever. Então eu não tenho problema nenhum de ser negra, eu não tenho aquela coisa que vai me... Ah, eu não vou enfrentar esse ambiente porque eu sou preta. Não, é porque eu sou negra mesmo que eu vou. Inclusive, a próxima pergunta é como é que a senhora lida com o preconceito e como é que a senhora enfrenta ele? Se eu te dar a resposta que eu penso, você acha estranho. Eu acho ridículo. Preconceito, eu acho que é uma pessoa mal vivida, mal resolvida e se sente inferiorizado e acha que sendo preconceituoso ele pode conseguir alguma coisa. Então eu acho ridículo uma pessoa preconceituosa. Imagino. E eu vejo, ai, mas o negro tem dificuldade, o branco também tem. Quantas noites um branco perde debruçado num livro, tanto quanto o negro. Existe muito preconceito, muito racismo. Mas é só porque a pessoa deixa que ele vai. O próprio negro, ele é preconceituoso. Ele é racista. Ele namora um branco dizendo que é para melhorar a raça. Para ser aceito na sociedade. E eu acho que ele não vai deixar de ser preto se ele casar com um branco. Só para ser validado por aquele Sim. Eu dou nota 1000 para o que a pessoa negra tem conseguido através dos anos. O juiz, o professor, o médico, o desembargador, o político negro, o escritor, o jornalista e por aí vai. Porque ele não deixou se abater. E eu sou assim, quanto mais a pessoa tenta me bater, tenta diminuir, mas eu faço igual o sapo, quando apoia ele incha, né? Eu sou do mesmo jeito. Cresce. Sim. Então, e quem me ensinou a pensar dessa forma foi meu ex-marido, porque ele falava assim, um dia eu olhando um catálogo de uma revista que tinha, chamada Hermes, que vendia enxovais, e um dia eu olhando, falei, um dia eu vou deitar numa cama boa, igual essa. Ele riu e disse, cama de negro é uma banda de couro. Ou melhor, numa esteirinha no chão. E de tanto ele falar, eu comecei a desconfiar que se eu incomodava tanto, algum potencial eu tinha. E comecei aí fazendo igual o jabuti, tirando a cabeça de dentro da carcaça, da carapaça, e fui esticando a cabeça, né? E procurando meu lugar ao sol. Então, se a pessoa tenta, se você tenta fazer uma coisa e a pessoa só te poda, você incomoda ele. Ele se sente diminuído diante de você. Eu não quero que ninguém se sinta diminuído na minha frente. Eu não sou ninguém. Mas eu não admito preconceito. Se a pessoa tem preconceito comigo, ela não me merece. Ela não me merece. Ela não merece a minha energia, não merece a minha fé, não merece me conhecer. Então eu acho que somos iguais perante o Pai. Não importa a diferença do tamanho, somos iguais perante Deus. E você conhece tanto negro ordinário, branco, mas é
Isso é corre de preto, que tem esse ditado, né? E você conhece tanto negro branco, no amor, na sinceridade, na partilha, na gratidão, na fé, no companheirismo, em tudo aquilo que você precisa. Então, qual é a diferença? Só porque eu tenho mais tinta? Eu não vejo diferença e eu não gosto, não suporto. 3 coisas que você não vai ver eu discutir. Religião, 4. Religião, política, futebol e essas porcaria de racismo, essas coisas, preconceito. É perca de tempo. Eu tenho mais coisa para fazer. Tem uma história para construir, né? Tenho uma história para contar, para escrever, para deixar, para um dia lá na frente alguém vai dizer, olha, aquela nega deixou um espaço. E é por aí. Eu não vou... Agora vamos falar um pouco dessa raiz religiosa. Porque por mais que a senhora, como disse, não frequenta lá diretamente, mas a senhora, como se diz, tá lá, ajuda a manter essa cultura. Então, assim, contar um pouco dessa raiz. Como é que a senhora começou a participar dos festejos? De onde vem esse amor pelo divino? Eu sempre participava. Minha mãe ia, eu achava bonito, mas eu não entendia muito. Minha mãe recebia folia em casa. Mas, há uns anos atrás, o meu filho, mais de 30 anos atrás, o meu filho Paulo Eduardo caiu, quebrou o braço em 5 lugares. Ficamos 14 dias em Palmas para fazer uma cirurgia. E ele tem uma doença chamada disritmia cerebral. E Paulo, na hora da cirurgia, ele teve a crise. Então ele saiu, terminou a cirurgia, ele foi para a UTI. E na minha família tem uma oração, não todos da minha família sabem, mas alguns sabem, chamado Decreto do Espírito Santo. Eu falo que é na minha família porque foi minha avó que me ensinou. E é passado de pai para filho. E eu pedi para entrar, insisti, eles deixaram eu entrar. E eu coloquei a mão na cabeça dele e fiz a oração e saí. E sentei no corredor, fiquei com a cabeça encostada na parede. 40 minutos depois, o médico saiu e sentou diante de mim. Aí pegou a minha mão e falou assim, Feliz, nós desligamos os aparelhos de Paulo. Eu tinha tanta certeza daquilo que eu tinha pedido, que eu perguntei como é que ele está. E ele olhou para mim e disse, falei, você é estranha mesmo. Porque se fosse outra pessoa, eu estava chorando e gritando. E você, calmamente, você pergunta como ele está. Eu falei, não, é porque eu sei para quem eu entreguei ele. Aí ele diz, aconteceu a coisa mais louca que eu já vi nesses meus anos de medicina. Ele estava só naquela roncaria, já estava junto à equipe médica para desligar os aparelhos. E de repente ele puxou a respiração e ele mesmo ficou arrancando os trem e ajudando ele a tirar. E ele falou, cadê minha mãe? E está sentado no leito lá conversando com os médicos, ninguém está entendendo nada. Aí eu ri e fiz assim com ele, só mostrei para ele, para cima, né? É o homem lá de cima, que eu sou irreverente. Eu falei, o homem lá de cima está cuidando dele. E começou daí. E quando chegou, eu comecei. Primeiro eu riscava, depois eu fazia no papel. Depois eu comecei a fazer com casca de cajá e casca de cedro. E comecei a esculpir essas pombas que decoram a festa do Espírito Santo. Tem mais de 20 anos que eu faço, ninguém me ensinou. Foi assim, uma coisa que foi nascendo e foi desenvolvendo. Depois disso, veio a doença do Luiz Fernando, que eu fiz a mesma, que o médico falou que ele ia passar a vida fazendo transfusão, e eu falei que, em nome do Espírito Santo, ele só ia fazer ali. Então eu tenho vários testemunhos de cura.
Quando dei entrada no hospital, 60% de água no pulmão, lutando para respirar, já com embolia, a perna totalmente preta, tudo indicava que eu ia perder a perna. E eu falei para o médico que eu estava ali só para dar um testemunho do poder do Espírito Santo. Foi quando ele falou, todo pobre tem crendice. E eu disse para ele, todo pobre tem Deus. E estou aqui com a minha perna, cheia de cicatrizes, mas está aqui. E aí eu digo para você, não tem como você não acreditar no Espírito Santo. Não tem. Quando meu filho morreu, começou essa maldita depressão, e eu tenho minha família, parte dela é evangélica, e eles começaram a cair matando para mim passar a ser crente, que era Deus falando que eu tinha que me salvar, que não sei o quê. E eu estava quase cedendo, e eu sonhei comigo correndo de uma estrada, e muitos deles que diziam que era evangélico, todos eles vestidos de preto, com a Bíblia correndo atrás de mim. E eu correndo, e apareceu uma mulher como se fosse Nossa Senhora. E de repente tinha um morro na minha frente, muito íngreme. E ela apareceu e mandou eu subir, para mim me livrar deles. E eu falei, como é que eu vou subir aqui? Eu caio. Ela, não cai não, eu te ajudo. E eu subi. E eu cheguei lá em cima, estava minha mãe, tinha 3 pessoas crucificadas, e minha mãe limpava o sangue da mão do que estava crucificado no meio. E o sangue pingava. E ela mandou que eu baixasse a minha cabeça e deixasse o sangue pingar na minha cabeça. E eu falei para ela que não ia sujar minha cabeça de sangue. Ela disse, você vai fazer o que eu estou mandando. E tá bom. Aí baixei, me lembro que foram 3 gotas que caiu na minha cabeça. Daí eu já virei e vi a minha irmã, Romana, sentada com 3 homens conversando. E eu, muito curiosa, perguntei quem eram eles. Ela disse que eram as pessoas que iam reger o destino dela. Mas agora você tem que ir. Então, quando ela falou assim, eu olhei para ela, pedi a bênção, ela disse, Deus te dê boa sorte. Que era assim mesmo que ela abençoava a gente. E eu já não estava mais lá em cima. Eu estava num campo verdíssimo, um pasto, onde tinha ovelhas de todas as idades. E eu corria e abraçava com um, pegava outro no colo, ajudava as mais velhas, bem velhinhas, a andar, agasalhava elas no pé de uma árvore e brincando. E acordei e tomei a decisão que a partir dali eu não seria regida por religião nenhuma e ia ajudar quem necessitava. E eu acredito que essas ovelhas sejam essas pessoas, essas crianças, esses jovens. O que foi gratificante para mim, eu trabalhei com 400 jovens, e hoje eles vêm até mim, me abraçam, me apresentam os filhos. Olha aqui, a sua avó, essa aqui é como uma mãe para mim. Outros falam, tia, hoje eu sou o que sou, agradeço a senhora. Então, eu acredito que é por aí que você tem que ir. E eu não me amarro, não recrimino quem quer ter. Eu tenho filha, minha filha mais velha é evangélica. A outra cachaceira. Vai Mas, equilibrar. mas eu não me amarro em religião nenhuma. Mas eu gosto que as pessoas sejam verdadeiros comigo, sejam francos. Não gosto de mim, não tem importância. Mas seja, eu gostei de você, gostei. Se não gostei, não precisa me bajular. E é por aí que eu vou. Eu nunca vou, outra coisa, um compromisso que eu tenho comigo e com Deus, jamais fazer mal a alguém. Nunca. Aqui, por causa desse trabalho espiritual nosso, da minha família, que eu digo que é um legado da minha família, a gente é chamado de macumbeiro. Só que as pessoas que mais chamam a gente de macumbeiro, na hora das dores, correm até a gente. E a gente nunca recusa a receber, a cuidar, a dar o remédio,
dá roupa, dá o que puder. Então, é um compromisso que eu fiz com Deus e com a vida. Como Ele cuida de mim, eu gosto de cuidar. Gosto de cuidar, gosto de ajudar. E essa relação com o divino, a senhora explicou que ela vem desses milagres, né? Dessa presença. É muito viva a presença dele. Muita gente às vezes fala assim, nega, se você falar, basta você falar que o divino vai me ajudar, eu sei que eu vou receber. Porque você tem uma força assim, e eu não vejo essa força. Mas eu sei que ele é muito presente. Ela existe, né? Que ela existe e que ele é presente na minha vida. Essa oração que a senhora fez para o seu filho, naquele momento que ele estava no hospital, ela é uma oração que é segredo? A senhora pode contar? Não, não é uma oração. Você ajoelha. Quando se tem a bandeira, tudo bem. Senão você mentaliza a bandeira do Espírito Santo. E na mentalização você vê você pegando as 7 fitas. Você segura e fala teu nome completo. E fala, Filho do Espírito Santo. Eu decreto nesse momento. Se é doença, você fala cura e libertação. Se é um caso jurídico, vitória. Se é uma coisa que você quer, é sucesso, é vitória. E você fala por 3 vezes, ali, mentalizando. Às vezes você pode ajoelhar no seu quarto, onde for, você mentaliza. E pode esperar. É igual eu sou devota de Miguel Arcanjo. Eu estou sempre passando para as pessoas a oração de limpeza espiritual de São Miguel Arcanjo. Ela é feita em 21 dias, mas se você tem pressa, você faz ela em 7 dias. Você ouve a oração 3 vezes por dia. E é só. Então, assim, é presença, é sentir o toque dele. Tem algum salmo que a senhora utiliza? 91. Poderosíssimo. 91 e 56. Vamos tratar um pouco sobre a Súcia. Como é que surgiu a Súcia na vida da senhora? Meu tio Irineu e meu pai, ele era muito brincalhão. Tio Irineu era irmão do meu pai, ele fazia os tambores, inclusive eu tenho um aí, que é relíquia. É o último tambor que ele confeccionou, eu tenho. Então, eu via ele tocar nos terreiros dos imperadores, das festas do imperador, festas do Espírito Santo. Eu via ele tocar e eu ficava encantada com aquele sapateado, com aquele pessoal ali, todo mundo dançando. E eu ficava pensando, quando eu crescer eu vou dançar também. E depois estava acabando a Sussa em atividade, estava virando festival de chopp, churrasco, mas a verdadeira tradição não estava mais acontecendo, que eram os bolos tradicionais, eram os doces, eram os licores e a Sussa. E no ano 2000, junto com a Simone, que é uma ativista cultural, mais a Odali, Araújo, a Tânia, das Mercedes, a gente sentado conversando. E eu propus a ideia de criar um grupo para resgatar a Sussa. A Simone Weinega é uma coisa boa. E eu já tenho o nome. Aí disse, vixe, antes de criança já tem o nome? Tenho. E aí ele, que nome você quer colocar? Eu falei, quero colocar Manhana. Mas por que Manhana? Porque Manhana foi a líder dos negros, era a líder que dançava a Sussa na senzala. E para mim tem a importância dos dois lados, porque ela trouxe o conhecimento das plantas. Então, para mim, o nome vai ser esse, eu não quero outro. E hoje é o grupo mais velho do estado, é o grupo piloto. Somos grupo agora, é grupo de mestres mesmo. E a gente vai, dança e conta a história. E o interessante, aonde a Sussa chega, todo mundo dança. Que eu sempre falo, porque o negro, através do tambor, ele fazia a conexão homem-terra, homem-deus. Era onde ele matava a saudade da velha África. Eles celebravam um nascimento, uma colheita, um casamento,
um batizado, uma cheia, um plantio bem-sucedido, a construção de um rancho uma palhoça que eles queriam fazer com todo carinho. E para celebrar eles dançavam, tocavam. E às vezes ele estava só com saudade ou só queria falar com os deuses ancestrais e era através do tambor. E eu sempre falo para as pessoas, aposto com vocês, se você não vai pelo menos bater o pé no chão. Aí uma vez tinha umas branconas e disse, não gosto dessas coisas de nego, não. Só falei assim, me aguarde. Conversando e começamos a tocar. Daí a pouco elas começou. Daí a pouco ela perguntou, pode dançar sem a saia? Pode. Pulou para dentro da roda. Aí depois veio chorando me agradecer, que ela disse que sentiu uma conexão tão diferente com a vida, que ela prometeu a ela mesma nunca mais ter esse preconceito, ter a posição que ela teve. E o tambor para mim ele é sagrado. Eu levo as pessoas na mata, a gente leva o tamborzinho, a gente faz a iniciação com as pessoas na mata, a gente toca a sussa, numa lua cheia. Eu acho que infelizmente já passou, mas você vê a fé e os milagres do Espírito Santo na caminhada da esmola geral. Porque 3 horas da tarde, descalço no asfalto e não queimar o pé, e aqui você vê isso. E assim, ele se mostra a todo instante. Ele se mostra através do vento, até no voo de um mosquito. Ele fala para você, eu estou aqui. Você toca numa planta, você sente o perfume de uma flor. Você vê um cachorro, um gato, um pássaro, a beleza de uma borboleta. É ele. No barulho da água, no silêncio da noite. Você sair assim, você apreciar o luar. Seus olhos, seu toque, seu poder de comunicar, de ouvir. Você quer falar, você quer sentir ele, você bota a mão no teu peito. Ele está dizendo, estou com você passo a passo, lentamente. Então ele está aqui, em qualquer lugar. Você vê ele através da curiosidade de uma criança, do dinamismo de um jovem, no estudo, no trabalho. Ou eu vou comprar uma bicicleta, uma moto, que for aquela garra. É ele impulsionando. Você vê ele na sabedoria de um idoso de cabelo branco, que baixa a cabeça e aceita com resignação a ignorância e a ingratidão do jovem, que se acha o dono. Você vê ele no pai que levanta mesmo doente para trabalhar, para que não falte a comida em casa, da mamãe chorando, esfregando um pano no pé do fogão. E às vezes a gente está aqui com um menino de pendurado no peito, outra mão está lá mexendo na panela. É ele. Então você vê ele o tempo todo. E aí A partir do momento que você fala, eu creio, Sim. você colocou sua força criadora para frente. Então nada que você for fazer, você não faça com medo. Você fala assim para ele, para aquele que tudo pode, em ti eu sou mais do que vencedor. Não precisa religião, não precisa dogma, precisa de você, da sua fé, como filho e como servo do Pai. Tudo que você for fazer, se você falar vai dar certo, vai dar certo. Só que não usa assim. Ah, se eu fizer isso, será que vai dar certo? Você não quer fazer. Você não está se predispondo. Você está tateando no escuro com medo. E nenhum empreendimento, ele não explode assim. Mesmo de um milionário, pode entrar na mídia uns 2 dias, mas ele faz isso. Aí a sua energia, usa a sua força divina e a coisa acontece. É igual assim, você, para acordar, o seu Deus interior. Cedo, você começa a falar, eu creio, eu posso, eu faço, eu venço.
Ou eu creio, ou eu quero, ou eu crio. Mas é o eu que você tem que acordar ele. Enquanto você disser, tá difícil, não sei se vai dar, que eu vou conseguir, as coisas não é fácil, as coisas não vai. Elas não vão. A palavra tem poder, né? Tem, há poder nas A palavra tem palavras. poder.